E eu queria saber também sobre a participação do que está acontecendo em Brasília nessa negociação. Será que a gente tem rumor ou ruído vindo de Brasília que está afetando o nosso mercado brasileiro? Para tirar um pouco dessas dúvidas, eu gostaria de convidar aqui à nossa tela Luan Esperandio, analista político e conselheiro do Ranking dos Políticos. Luan, muito obrigado pela participação. Ontem nós tivemos uma reunião entre o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Câmara. E hoje, Cláudio Cajado já veio a público dizendo que o ruído, a rusga entre Lira e Haddad foi solucionada. A partir de agora, há esperanças de que as pautas de arcabouço fiscal e voto de qualidade do CARF sejam destravadas na Câmara dos Deputados, porque nós falamos sobre isso desde a volta do recesso, há 3 semanas atrás, e essas votações elas foram consecutivas vezes postergadas. A gente foi jogando para frente, foi empurrando com a barriga. Agora vai! Muito bom dia, Gabriel. Sempre um prazer falar com vocês, em especial sobre o andamento do cenário político aqui em Brasília. Muito bem, essa reunião do presidente Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira, é fundamental para retomar os laços, o diálogo e diminuir os atritos. O ministro Fernando Haddad, segundo o levantamento recente da Quest, teve a melhor avaliação positiva dos deputados. Mais de 50% dos deputados avaliaram ele de forma positiva. Em contrapartida, você olha, por exemplo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que, em tese, deveria estar muito mais próximo dos parlamentares, com um índice muito abaixo disso, menos da metade da aprovação de Fernando Haddad. Contudo, em relação à tramitação do arcabouço fiscal, nós tivemos aí mudanças no Senado, foram incluídas exceções à regra que limitam o crescimento de gastos, e isso gerou um descontentamento muito forte por parte dos deputados federais, porque eles suportaram uma grande pressão em relação à restrição de gastos por diversos setores e segmentos, inclusive do próprio governo. Então, quando nós temos a abertura de mais exceções, no caso do Fundeb, do Fundo Constitucional do Distrito Federal, e também despesas de ciência, tecnologia e inovação, isso gera um descontentamento, né? Especialmente em lideranças da Câmara, e também no relator Cláudio Cajado, que foi quem esteve na linha de frente, enfrentando essas resistências, negociando com o governo e com os setores. E quando o Senado pega e faz essas alterações, a Câmara se sente desprestigiada. Nesse cenário, a fala de Fernando Haddad, que estava fazendo uma análise sobre o momento do presidencialismo de coalizão, né, nas falas aí de Sérgio Abranches no contexto atual, sem nós fazermos juízos de valor, isso trouxe um descontentamento muito forte por parte de quem eles estavam negociando, né? Arthur Lira e as lideranças da Câmara. A liderança da Câmara hoje, de fato, ela possui um poder de influência e prerrogativas maior do que no passado, mas isso não significa que antes os poderes, na década de 90, nos anos 2000, eram equilibrados. O Executivo ele governava basicamente no início dos anos 90 à base de medida provisória. Hoje, você até pode fazer uma análise de que você prefere um executivo mais soberano, mas será que o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, em meio a essas negociações, deveria ter expressado a opinião dele desta forma, naquele momento? É o que a gente classifica de fala sincericida. Então, ele acabou cometendo esse sincericídio e Lira buscou adiar a reunião para trazer uma sinalização de descontentamento que foi um recado dado. O próprio Arthur Lira, já no dia seguinte, após conversar com o Fernando Haddad por telefone, já falou que não passaria daí e que eles voltariam a conversar. Isso deve acontecer na próxima segunda-feira, a mesma reunião que aconteceria nesta segunda. Mas, para além da sinalização dada, Gabriel, esse adiamento traz mais tempo para haver negociações sobre o que o Centrão está de olho, que é a reforma ministerial. A governabilidade ela tem um preço, e boa parte dos parlamentares hoje que compõem o Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados, eles querem ser governo, tem muitos benefícios de fazer parte do governo, e o Congresso brasileiro ele tem uma vocação histórica ao governismo.
porque assim você pode participar de fatias maiores do orçamento, você tem acesso mais facilitado a ministérios. A grande questão é, eu quero fazer parte do governo, mas talvez não no preço que foi ofertado pelo governo. Nós tivemos, após a volta do recesso, a entrada do deputado federal Celso Sabino, do União, no Ministério do Turismo. Nós estamos tendo agora negociações que estão sendo tratadas em bloco, mas que não estão avançando na velocidade que o Centrão gostaria. O próprio presidente Lula fez diversos adiamentos, vamos conversar mais à frente, temos eventos nessa semana, temos viagens internacionais nessa semana, e o fato é que nós estamos já na segunda quinzena de agosto, e isso tem sido frustrado um pouco as expectativas de partidos e de líderes que estão tratando essas negociações, como André Fufuca, do Progressistas, Elmar Nascimento, do próprio União, Hugo Mota, do Republicanos, e também Altineu Cortes, porque apesar dele ser o líder do PL, nós temos muitos parlamentares do Nordeste do PL que apoiam o governo Lula. Nós temos, neste momento, o Republicanos pedindo o Ministério do Esporte, que muito possivelmente vai ser ocupado pelo deputado federal Silvio Costa Filho, mas também temos outros ministérios que André Fufuca pode acabar assumindo, em especial o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério dos Portos também pode estar entrando dentro dessa negociação, e temos outros cargos em órgãos de segundo escalão, como Correios, a Embratur, a Funasa. Então, nós temos um jogo, uma negociação muito complexa, cujo interesse dessas lideranças da Câmara, desses líderes partidários, é entrar no governo, e o adiamento da própria negociação do arcabouço fiscal, desses pontos discutidos de mudança que tivemos no Senado, faz parte desse jogo político, faz parte de um momento de barganha para pressionar ainda mais o governo federal a agilizar as negociações e ceder aos pedidos dos parlamentares que têm liderado essas negociações em bloco, Gabriel. Maravilha, Luan. Muito obrigado pela participação de hoje. Um panorama interessantíssimo sobre a reforma ministerial, de certa forma ali, que está sendo debatida e impactando diretamente o nosso dia a dia. Eu gostaria de agradecer imensamente a toda a equipe do Ranking dos Políticos por essa participação.